O processo de análise de riscos, de avaliação de riscos, você percebe que está totalmente correlacionado ao contexto que você está, bem como a disponibilidade de dados, enfim, para você determinar qual é a abordagem que você vai adotar. Você somando e decidindo qual é a abordagem, você tem que ter uma avaliação em 3 dimensões. Evidentemente que uma das 3 é um plus. Tá? Se você não tiver condições, não tem problema. O importante é você fazer as 2 primeiras. A primeira diz respeito a uma avaliação inerente, que é a exposição de riscos na ausência de quaisquer ações diretas ou indiretas da administração para controlar a sua gravidade, sua severidade, seu impacto. Tá legal? Ou seja, é você avaliar dentro daquelas incertezas que orbitam o seu contexto, qual é o impacto e a chance de acontecer de determinada incerteza, sem você controlar. Não significa que você controla que a chance de acontecer é muito alta. Tá legal? Você precisa avaliar, poxa, existe uma incerteza de algo acontecer aqui numa situação presidencial. Poxa, será que acontece todo ano isso ou tem um espaçamento maior? Tá legal? Tem uma questão aqui relacionada às taxas de juros, a questão de fornecedor, a questão de turnover, avanço tecnológico e por aí vai. Então você pode avaliar os riscos de forma inerente à sua estratégia sem considerar quaisquer ação para tentar controlar. Isso já vai dar uma dimensão para você daquilo que pode ser mais relevante ou não. Evidentemente para você tratar e dar resposta, porque aquilo que se você não faz nada tem uma chance de acontecer baixa, opa, então vamos ficar de olho, tá legal? Mas eu vou investir resposta, controle naquilo que eu sei que pode acontecer com uma frequência maior e se acontecer o impacto é realmente muito grande, tá legal? Então ter essa abordagem inerente é muito importante, é a base de saída para qualquer processo de avaliação de riscos. Tá legal? Depois tem uma outra dimensão que pondera a avaliação inerente, que é a avaliação residual. Então, você tem lá um determinado impacto. Você falou que o impacto deste risco é alto, lá na avaliação inerente. A chance de acontecer também é alta. Poxa, legal. Então, a intersecção, conforme a gente já mostrou na figura, a gente vai mostrar aqui de novo, ela determina que esse risco tem uma criticidade tão alta. Então, legal. Na avaliação residual, você considera aí sim todos os controles que a empresa aplica para que aquele risco não aconteça. E aí você tem que medir, você mexe, na verdade, o que é alterado com base nos controles é a chance, é a probabilidade disso acontecer. Tá legal? Se você tem muitos controles e esses controles são bem eficazes, opa, então a chance de acontecer é muito baixa, mas o impacto permanece alto. Tome cuidado, pessoal. Não muda, assim, é a minha sugestão. Na avaliação residual, o impacto não altera. Porque de maneira inerente, ele já existe. Se você no residual percebeu que o impacto é menor, então você tem que mudar o inerente. Porque você está falando de uma situação, caso aconteça, basta um evento para acontecer e ser desastroso, então não é a quantidade de controles que vai mudar a magnitude. A chance de acontecer certamente. Então, por isso que o residual é a exposição de riscos considerando todos os controles existentes e aquilo que falta, ou seja, aquilo que restou, o resíduo de algo ainda assim acontecer mesmo depois de tantos controles. Monitoramentos, alçadas, processos e por aí vai. Tá legal? Então é por isso que é estranho, na minha visão, é errado você ter uma avaliação residual, por exemplo, um risco que está alto, impacto alto, probabilidade alta de acontecer. Aí de repente no residual ele ficou com impacto baixo e chance e probabilidade baixa. Só porque o gestor queria colocar todo mundo naquele quadrante, naquela zona de conforto de tudo tá verdinho. Toma cuidado. Porque você está avaliando errado, você está fazendo a instituição tomar uma decisão errada. Então, análise residual, ele mexe, evidentemente, somente no vértice de probabilidade. Tá legal? E a terceira dimensão, que eu acho que é uma abordagem mais avançada. Então, se você não tiver condições, não perca tempo com isso, mas saiba que existe. Você tem uma avaliação residual futura, que aí sim você pode mexer eventualmente no impacto, tanto no impacto quanto na chance de acontecer. Por quê? Porque pode ser que para o futuro você está pensando em automatizar aquele processo. Então a chance de acontecer vai ser quase que nula, pequena, não é que ela some. Cuidado, riscos não desaparecem, a não ser que o processo mude, que talvez esse seja o caso. Tá?
Então o processo mudou, talvez o risco nem exista. Ou eu tinha um processo de que processava pagamentos de milhões. Hoje, no futuro, eu vou matar esse business. Não vai processar milhões, vai processar só algumas dezenas. Opa, então o impacto vai mudar. Então, quando você está falando em avaliação futura, você tem que levar em consideração também o contexto. Lá no futuro, o contexto vai ser o mesmo? Se sim, então a temperatura e pressão tem que se manter, do ponto de vista de impacto. E você tende a mexer, então uma meta é diminuir cada vez mais a chance daquilo acontecer. Mas caso contrário, você está pensando em mudar o processo, mudar o seu nível de exposição e por aí vai, aí você pode sim mudar o seu nível de impacto, porque é uma visão futura de diminuição de exposição de risco.